Capítulo 7. A colina dos fossos estranhos. É inegável que foi um dia pavoroso no alto do céu, sem sol, abafado por nuvens pesadas de neve. Embaixo uma geada escura e um vento que soprava como se fosse arrancar-lhes a pele. Ao chegar à planície, perceberam que esse trecho da velha estrada estava em condições muito piores. Tinham de achar passagem entre grandes blocos partidos entre galhaus e pedregulhos, dura caminhada para pés doloridos. E por mais cansados que ficassem, o frio era demais para um descanso. Lá pelas 10 horas, os primeiros flocos miúdos começaram a cair nos blocos de Jill. 10 minutos mais tarde, caiu com mais intensidade. Mais 20 minutos e o chão ficaram brancos. No fim da meia-noite, uma boa tempestade de neve fustigava-os, ofuscando-lhes a visão e prometendo durar o dia todo. Para que se entenda bem o que se segue, é preciso lembrar que eles não se enxergavam quase nada, e não tinham nenhuma visão panorâmica da colina, que os separava do lugar onde as janelas iluminadas haviam aparecido. Tudo o que conseguiam enxergar eram uns passos adiante, e assim mesmo arregalando os olhos. Desnecessário dizer que seguiam em silêncio. Quando atingiram o sopé da colina, perceberam qualquer coisa como rochas de ambos os lados. Se tivessem olhado atentamente, o que ninguém fez, teriam notado que se tratava de pedras quadradas. Estavam todos atentos a um rebordo que lhes barrava caminho. Devia ter mais de 1 metro. O pau-lama, com suas pernas compridas, não teve dificuldades de subir o obstáculo, ajudando depois dos outros. Um problema para estes, pois a neve acumulava-se sobre o ressalto. Avançaram-se com dificuldade. Jill caiu uma vez por uma extensão de uns 100 metros, chegando a um segundo rebordo. Havia 4 deles a intervalos bastante regulares. Quando se esforçavam para transpor o quarto, não tivera dúvida de que haviam alcançado a chapada da colina. Até ali a própria encosta servia-lhes de certa proteção. Agora pegavam de cara o vento furioso, pois a colina, que estranho que possa parecer, era mesmo tão plana quanto pareça ao longe, como se fosse uma mesa enorme, açoitada à vontade pelo temporal. Em muitos lugares o gelo ainda não estava bem assentado, e o vento atirava-lhes punhados de neve no rosto. Piorando tudo, a superfície era cruzada e entrecruzada de vales que precisavam ser transpostas. Lutando valentemente, capuz de cabeça abaixada, mãos enfiadas no capote, Jill percebia, entre outras coisas estranhas no alto da colina, coisas à direita e à esquerda que lembravam vagamente chaminés de fábrica e penhascos mais eretos do que os penhascos devem ser, mas não estavam em um pouco interessada e não deu a isso a menor atenção. Só pensava nas próprias regaladas no nariz, nas orelhas, no queixo, e em banhos quentes e camas em rafangue. De repente escorregou, deslizando horrorizada por uma fenda escura e estreita. Menos de um segundo depois, havia chegado ao fim de uma espécie de trincheira ou fosso de 1 metro de largura. Apesar de estremecida pela queda, uma das primeiras coisas que sentiu foi alívio, pois livra-se da ventania protegida pelas paredes do fosso. Notou em seguida, é claro, as expressões aflitas de Eustáquio, o brejeiro, com os olhos arregalados lá em cima. Está machucada? Jill, gritou Eustáquio. No mínimo, com as 2 pernas quebradas, berrou o brejeiro. Jill se pôs em pé e explicou que estava bem, mas teriam de dar-lhe um puxão para sair do buraco. Onde você caiu? Perguntou Eustáquio. Numa espécie de fosso, talvez uma espécie de corredor ou uma coisa parecida. E a coisa vai para o norte, falou Eustáquio. Será um caminho? Se for, a gente se livra desse vento maldito. Há muita neve aí no fundo. Muito pouca. O que existe mais à frente? Um segundinho. Vou dar uma espiada, disse Jill avançando ao longo do fosso. A passagem virava-se bruscamente para a direita. Aonde vai dar essa curva? Mas Jill não sentia a menor vontade de percorrer escuros labirintos subterrâneos, sobretudo depois de ouvir a voz de brejeiro. Cuidado, Jill, este lugar está com cara de caverna de dragão. Além disso, em terra de gigantes devem existir minhocas gigantescas ou gigantescas baratas. Acho que isso aqui não vai muito longe. Não, falou Jill voltando apressada. Tenho de dar uma olhada, disse Eustáquio. O que você quer dizer com não vai muito longe? Ele sentou-se à borda do fosso. Já estava tudo
muito molhado assim, não fazia a menor diferença ficar um pouco mais. E saltou lá para dentro e empurrou Jill para trás. E, embora não dissesse nada, percebeu que ela estava apavorada. Ela acompanhou Estáquio, tendo cuidado de não lhe passar à frente. O esforço acabou em decepção. Dobraram o cotovelo e avançaram os passos. Aqui havia uma alternativa: seguir ainda em frente ou virar à direita. Não adianta, falou Eustáquio, examinando a entrada para a direita. Esse caminho nos levará em sentido contrário. E seguiu em frente, encontrando logo depois um segundo caminho para a direita. A essa altura já não havia como escolher. O fosso não tinha saída. Jill não perdeu tempo, recuando logo. O pau-lama, com seus braços compridos, não teve a menor dificuldade em alçá-los para fora. Mas era horrível estar lá em cima de novo. Lá embaixo, as orelhas de ambos já começavam a descongelar, e por um instante puderam enxergar direito, respirar com facilidade, falar sem ser aos gritos. Era uma desgraça retornar ao frio devastador. Brigeiro escolheu juntamente esse momento para dizer: Você ainda sabe de cor aqueles sinais, Jill? O que devemos procurar agora? Ora, faça-me o favor, os sinais que se danem, protestou a menina. Creio que é qualquer coisa sobre alguém mencionando o nome de Aslan, mas não estou nem um pouco disposta a dar em recital de declamação aqui. Como se vê, ela inverterá a ordem dos sinais, pois deixará de repeti-los todas as noites. Fizesse um esforço ainda seria capaz de dizê-los, só não sabia mais a lição na ponta da língua, a ponto de ir falando os sinais sem pestanejar. A pergunta de Brejeiro aborreceu-a, pois no fundo já estava aborrecida consigo mesma por não saber a lição do leão, tão bem quanto deveria. Você deve estar embaralhando os sinais, insistiu Brejeiro. Bem, acho que vale a pena dar uma olhada nessa colina. Não, retorquiu Estáquio. Esta não é uma boa hora para se olhar a paisagem. Vamos em frente, caramba. Olhem, 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 gritou Jill, na direção norte, bem acima do lugar onde estavam. Via-se uma fileira de luzes. Não havia mais dúvidas. Tratava-se de janelinhas que os faziam pensar nas delícias de um quarto e janelonas que os faziam pensar em espaçosos salões com lareiras crepitantes, sopa quente e lombos fumegantes. Harfang, exclamou Eustáquio. Perfeito, comentou Brejeiro, mas eu estava dizendo... Oh, cala a boca, replicou Jill zangada. Não temos um minuto a perder. Não se lembra do que disse a dama? Temos de chegar cedo, temos e temos. Vai ser de morte mesmo se ficarmos do lado de fora numa noite como esta. Ainda não é bem noite, iniciou Brejeiro. Mas as duas crianças começaram a seguir aos trampolhões tão depressa quanto possível. O pau-lama ia atrás, falando sempre, embora não fosse mais possível entender o que dizia, e nem queriam pensar em banhos, camas e bebidas quentes. A ideia de um atraso era insuportável. Apesar da pressa, levaram logo tempo para cruzar o topo da colina. Depois tiveram de descer para o outro lado. Só então tiveram a oportunidade de ver o que era Harfang. Harfang ficava no alto de um elevado rochedo. Apesar de possuir muitas torres, parecia mais uma casa enorme que um castelo. Era evidente que os gigantes amáveis não receavam um ataque. Havia janelas no paredão, externos quase rentes no chão, coisa que não encontramos em fortalezas sérias. Havia até umas bizarras portinhas aqui e ali que permitiam entrar no castelo sem ter de atravessar o pátio. Isso melhorou a moral de Jill e Eustáquio. O lugar parecia mais amistoso e menos proibitivo. A princípio, o rochedo alto e íngreme o assustará, mas reparavam agora que existia um caminho mais suave à esquerda. Foi uma escalada penosa depois de longa jornada, e Jill quase chegou a desistir. Eustáquio e Brejeiro tiveram de ajudá-los. Nos últimos 100 metros, finalmente pararam diante do portão do castelo. A porta levadiça estava erguida e a entrada era franca. Por mais cansados que estejamos, é perfeito ter nervos de aço para entrar na morada de um gigante. E apesar de todas suas advertências anteriores de Sr. Harfang, foi Brejeiro quem demonstrou mais coragem. Agora aguentem a mão. Não mostrem sinal de medo, de jeito nenhum. Já fizemos a coisa mais imbecil do mundo vindo até aqui. Mas já que aqui estamos, temos de fazer cara de valentes. Com essas palavras, o pau-lama parou debaixo do arco do porão.
onde o eco poderia dar uma ajuda à sua voz, e gritou com o resto das suas energias. Ei, porteiro, gente buscando pousada. Enquanto esperava que alguma coisa acontecesse, tirou o chapéu, sacudindo de aba, mas uma grossa camada de neve está cochichou para Jill. Ele pode ser um pé frio, mas na dúvida de que é ousado. Abriu-se a porta, deixando passar um delicioso brilho de fogo e o porteiro apareceu. Mordeu os lábios para não dar um berro. Não era um gigante propriamente enorme, quer dizer, era mais alto do que uma macieira, mas menor do que um poste, cabelos vermelhos eriçados, uma túnica de ouro de couro com aplicações de metal, joelhos de fora, muito cabeludo e coisas parecidas com perneiras. Inclinando-se, embugalhou os olhos para Brejeiro. E que tipo de criatura é essa? Jill tomou coragem gritando para o gigante. A dama de vestido verde saúda o rei dos gigantes amáveis aqui manda 2 crianças do sul a este Paulama. O nome dele é Brejeiro para a festa do outono. Caso não haja, claro, alguma inconveniência. Oh, respondeu o porteiro. Agora é outra história. Entre, pequeninos, entre, por favor. Fiquem na portaria enquanto mandam um recado para Sua Majestade. E olhou para as crianças com curiosidade, acrescentando: caras azuis. Não sabia que existiam caras dessa cor. Nossa cara está azul assim é de frio, disse Jill. Essa não é a nossa cor de verdade. Então entre e se aqueçam entre camarãozinhos. A porta fechou-se atrás e isso não foi nada agradável, mas tudo esqueceram ao depararem com o que mais desejavam ver, desde a ceia da noite anterior, uma lareira. E que lareira! Era como se 4 ou 5 árvores inteiras ardessem lá dentro. Tão quente que não foi possível dar mais do que uns passos. Deixaram-se cair pesadamente no chão de tijolos, dando um grande suspiro de alívio. Garoto, disse o porteiro para um gigante, que estava sentado no fundo da sala com os olhos a saltar das órbitas. Leve correndo esta mensagem ao aposento real, e repetiu as palavras de Jill. O jovem gigante, depois de dar uma olhada na final das crianças e soltar uma grande risada, saiu correndo. O porteiro dirigiu-se ao Paulama. Cá para nós, seu sapo, acho que você está querendo algo quentinho. E apareceu-se uma garrafa preta muito parecida com a do próprio brejeiro, só que 20 vezes maior. Espere aí. Se eu lhe der um cálice, você vai morrer afogado. Espere aí. Este pequeno saleiro vai resolver, mas não comente isso lá dentro. O saleiro não se parecia muito com os nossos e serviu bem como cálice, ao ser colocado no chão do lado do brejeiro. As crianças achavam que este ia recusar a tal sua falta de confiança nos gigantes amáveis. Porém, ele murmurou: é tarde demais para tomar precauções, agora que estamos presos aqui dentro, e cheirou a bebida. Não cheira mal, mas isso não quer dizer nada. Melhor provar. Deu uma golada. Bom, mas pode ser só o primeiro gole. Deu uma golada maior. Ah, será a mesma coisa até o fim? Outra golada. Lá no fundo deve ser horrível, é claro. E bebeu o resto. Lambeu os beiços e observou para as crianças. Isso é um teste. Estão entendendo? Se eu ficar torto ou estourar ouvir a lagartixa ou qualquer coisa parecida, aí vocês não devem aceitar nada aqui dentro. O gigante, que estava muito em cima para ouvir os cochichos do brejeiro, deu uma gargalhada gigantesca e disse: boa, seu sapo, bebeu feito um homem. Homem? Coisa nenhuma, Paulama, respondeu o brejeiro numa voz meio sumida. E nem sapo, Paulama. A porta abriu-se e o jovem gigante entrou. Eles devem ir imediatamente para a sala do trono. As crianças puseram-se de pé, mas Brejeiro permaneceu sentado a resmungar. Paulama, Paulama, um Paulama de respeito, um Paulespeito. Mostre a eles o caminho, garoto, disse o porteiro. É melhor carregar o seu sapo. Ele bebeu um pouco mais do que podia. Bebi coisa nenhuma, estou bem, protestou Brejeiro. Sapo, coisa nenhuma, Paulespeito. Mas o jovem gigante o agarrou pela cintura e fez o sinal para que as crianças seguissem. Assim, sem nenhuma dignidade, cruzaram o pátio, Brejeiro preso na mão do gigante, dando uns vagos chutes no ar, parecia mesmo um sapo. Entraram no portão do castelo principal com o coração a pular, depois de vários corredores percorridos em acelerado a fim de acompanhar as passadas gigantescas
entraram piscando na luminosidade de uma sala enorme, onde lâmpadas cintilavam e o fogo crepitava na lareira, refletindo-se muito no teto dourado. Gigantes que não eram possível contar no momento estavam a pé à direita e à esquerda, todos suntuosamente vestidos. No fim da sala, em 2 tronos, estavam sentadas 2 coisas imensas, que deviam ser o rei e a rainha. A uns 5 metros do trono pararam Eustáquio e Jill, fizeram referências desajeitadíssimas. O jovem gigante cuidadosamente colocou o brejeiro no chão, onde Paulama ficou mais amontoado do que sentado, com suas pernas e braços muito compridos. Parecia, para dizer a verdade, uma enorme aranha.